Glórias a Deus, aleluia. Cumprimentamos a todos os moradores de Tapera com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste fim de tarde queremos compartilhar a palavra da vida com cada um de vós. A palavra que Jesus nos designou anunciar, a palavra de salvação, do arrependimento, a palavra pura, genuína e verdadeira, imaculada, uma palavra a qual não foi adulterada, uma palavra fiel e verdadeira. Antes de começar, antes de ler o texto, eu quero ler só uma passagem que se encontra em João capítulo 14. Fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos morados. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. Amém. Essa mensagem que nós queremos anunciar quase nesse fim de tarde, a cada um de vós, que Jesus foi para o céu. E Ele foi preparar moradas para cada um de nós. Mas basta nós sermos fiéis a Ele, permanecermos fiéis à Sua palavra. Porque Ele disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Bom, eu quero ler o texto então da mensagem. Se encontra em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 53 e verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O profeta Isaías aqui, ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele profetiza ele fala que nós andamos desgarrados como ovelhas, desgarrados ou perdidos. Uma tradução assim mais livre seria perdidos ou não saber onde se encontra. A gente não sabia onde se encontrava como uma ovelha sem pastor. Uma ovelha qual outrora estava no aprisco do Senhor, mas se desviou. Se desgarrou do bom pastor. Que a palavra fala no Salmo muito conhecido, Salmo capítulo 23. Fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, como divino pastor, agora Ele vai à procura da Ele vai à procura da 100ª ovelha. Da ovelha que se perdeu. Deixa as 99 no aprisco. 99 ovelhas são deixadas para trás para ir atrás de uma ovelha que se perdeu. Quem sabe em algum momento da nossa vida nós também nos perdemos por nossas rebeldias, por nossos próprios desejos e vontades. Quem sabe muitas vezes nós perdemos nessa caminhada. Mas a palavra fala que o bom pastor, apesar da ovelha se perder, ele vai atrás da ovelha. Porque cada ovelha para o bom pastor vale muito. O bom pastor, ele não está olhando para multidões de ovelhas, mas para uma só ovelha. Uma ovelha que se perdeu, está desgarrada à mercê de lobos, de feras selvagens. Estão nesse campo da vida aí. Agora essa ovelha se encontra desprotegida. Se encontra indefesa quanto a qualquer ataque de lobos ou feras. Mas a palavra fala: cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. A palavra nos relata no livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que fez Deus enviar o seu Filho? O que foi que comoveu Deus a enviar o seu unigênito Filho para salvar uma humanidade pecadora como nós? Amor este que não se pode explicar com palavras, quem sabe? Um amor divino, o qual não é como nesta terra.
um amor o qual impeliu o Filho de Deus a morrer humilhadamente por todos nós. Fez com que o Filho de Deus se fizesse maldição por nós, por quanto escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se faz maldição para que os nossos pecados fossem apagados. E com isso nós podemos perceber que precisamos e carecemos da graça divina. Carecemos da morte de Cristo, do sacrifício expiatório, do sacrifício de redenção. Carecemos dessa graça tão grande, mas a pergunta que fica é: será que merecemos? Quem é que merece essa salvação? Será que a gente merecia que o Filho de Deus viesse a essa terra imunda para morrer por pecadores como nós? A verdade é que não merecíamos. Mas é nisso que se manifesta a graça de Deus. Porque a graça é um favor imerecido. Algo que a gente não merece, mas que Deus fez por amor. Por amor e compaixão, por misericórdia, uma humanidade que estava indo para o inferno. Uma humanidade que estava perdida nos seus deleites. Mas agora Ele envia seu Filho para a salvação. Ele envia seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas a palavra também fala que o mundo não quis essa luz. E essa é a condenação do mundo, que eles não quiseram a luz que dá nas trevas. Mas a palavra fala: a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos quanto creem no seu nome. Então a escolha está em você, em mim, em nós hoje. Nós é que decidimos qual caminho trilhar. Mas o caminho do céu, a porta da graça ainda está aberta. Enquanto o pulmão correr em nosso, o ar correr em nossos pulmões, enquanto nas veias correr sangue, enquanto nosso coração continuar a bater, ainda há oportunidade. Nada é impossível para Deus. Nada há difícil demais que Deus não possa fazer. Deus Ele enviou seu Filho para a salvação, porque o mundo estava condenado na morte e no pecado. A palavra fala que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. A salvação, ela veio por um homem, chamado Cristo Jesus. E em nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. O Filho de Deus, o sacrifício perfeito que superou o sangue de ovelhas, de bois, de bodes, superou o sangue de qualquer animal, porque era o sangue puro, imaculado, de um Deus que veio este mundo não para condenar, mas para que este mundo pudesse ser salvo. Cada trajeto, cada passo, cada hora, cada segundo doeu demais no Filho de Deus. Imagine se você, um segundo, com um prego atravessado na sua mão. Agora multiplique isso a estar pendurado em madeiro, o seu corpo suspenso, as costas todas chicotadas, uma cruz de espinhos na cabeça. A dor de Cristo não se resume somente nisso. A dor de Cristo também se resume. A dor de Cristo também inclui a rejeição do seu. A pior dor que tem é ser rejeitado por alguém. E Jesus sofreu todo tipo de dor, tentação, até o mesmo ponto de ser rejeitado pelos da sua própria pátria, de ser escarnecido, zombado, mas não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou. E a palavra fala que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo semelhança de figura humana. Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus,
tendo estado junto ao Pai e ao Espírito Santo na criação do mundo, tendo todo o poder sobre céu, terra e debaixo da terra, ele se fez em semelhança de servo, ao ponto de chegar na ceia e ele se cingisse da sua veste, caiu uma bacia com água e lavar os pés dos seus discípulos. Um exemplo de humildade que está difícil de vermos, muito difícil de acharmos nessa terra. O homem cada vez mais tem se parecido com Nimrod, está querendo construir torres que cheguem até o topo. Estão querendo se fazer parecidos com Deus. Mas Deus, ele não se deixa escarnecer, como a irmã pregou ontem, porque tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. O homem não pode se igualar em aspecto nenhum a Deus. Não pode se igualar ao bom pastor, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Voltando para o texto de Isaías capítulo 53, verso 6 em diante, fala: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Todos nós andamos desgarrados, fala Paulo. Saímos algum momento da nossa vida dos caminhos do Senhor por vontade própria. Em algum momento da nossa vida todos nós pecamos, nos desgarramos, fizemos o que não agradava ao Senhor. A palavra fala que Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E a palavra fala em João capítulo 10, verso 10: que o ladrão ele não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E o versículo 11 fala: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Onde é que neste mundo nós podemos achar tamanho amor? Onde é que neste mundo nós podemos achar um amor tamanho de dar a vida por aqueles que não mereciam? Ao contrário, neste mundo, aquele que faz o errado é punido, muitas vezes perde a sua vida por aquilo que fez. Mas Deus, Ele amou o mundo, um amor incomparável, jamais poderá achar-se nesta face da terra. Um amor inigualável, um amor supremo, divino, de Criador para criatura. Criatura esta que não merecia tamanho amor. Mas o amor de Deus, ele foi tamanho a ponto de vencer diferenças, vencer a barreira do pecado. E este amor agora ele chega até você, se você aceitar ele. Se você quiser que o bom pastor pastoreie a tua alma. Muitos leem, conhecem de cor todo o Salmo 23. Mas quantos são aqueles que querem ser pastoreados pela vara e pelo cajado do Senhor? São poucos que querem ser dirigidos pelo Senhor, mas querem se dirigir por conta própria. E estes não são ovelhas, mas sim carneiros. Perdão, mas sim bodes. Bode ele anda para onde quer, mas a ovelha ela vai atrás do pastor. O pastor o qual se chama Cristo Supremo, pastor o qual um dia ele vai voltar para levar o seu rebanho aos pastos verdejantes, às mansões eternas, onde vai estar a água da vida, um lugar de descanso e de paz eterna. A palavra fala no livro de Isaías, capítulo 40, verso 11: como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço as que amamentam, ele as guiará mansamente. Novamente, o profeta Isaías, ele profetiza acerca do Messias. O profeta este que foi conhecido como profeta messiânico, por profetizar
por mais profundidade da vinda do Messias. E ele fala que o Messias ele iria pastorear o seu rebanho. Entre os seus braços recolheria os cordeirinhos. Quantas ovelhas que estão afastadas, desgarradas neste mundo. Ovelhas que são alvo fácil para o lobo devorá-las. Ovelhas estas a qual muitas das vezes eram para estar no rebanho do Senhor, mas foram dispersadas pelos lobos. Foram dispersadas por aqueles que não têm cuidado do rebanho do Senhor. Foram dispersadas pelo ladrão. Porque o ladrão, quando ele vai atacar alguém, até mesmo numa tática de guerra, o inimigo, quando ele vai atacar alguém, ele dispersa para depois destruir. Assim também, o ladrão dispersou as ovelhas de Cristo. As ovelhas que Jesus mesmo falou que há outras ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, mas convém que elas venham para este aprisco. Assim também essas ovelhas, convinha que elas viessem para o aprisco, mas foram dispersadas, foram afugentadas por gente que faz escândalo, por gente que ao invés de trazer, de juntar, está espalhando. Aquele que espalha não é aquele que está pregando a verdade. Aquele que espalha é aquele que está mentindo para o povo, é aquele que está causando escândalo na obra do Senhor. E a palavra fala que melhor seria que não tivesse nascido. Melhor seria que se ele tivesse amarrado uma corda com uma pedra de moinho e se lançasse ao mar. Aí você vê quão duro o juiz será para aqueles que dispersam as ovelhinhas do Senhor, os cordeirinhos do Senhor. Quão duro o juiz será para aqueles que, ao invés de apacentarem as ovelhas do Senhor, estão apacentando si mesmos, arrancando a lã das ovelhas e comendo o melhor da gordura. Quão duro o juízo será para aqueles que estão se apacentando a si mesmos, ao invés de apacentar o rebanho do Senhor. Quão duro o juízo será para aqueles que mentem em cima do altar. Lobos que estão atrás dos altares, disfarçados de ovelhas. Lobos, os quais não teriam compaixão, não teriam piedade das ovelhas. O próprio Senhor Jesus, ele fala que feririam o pastor e as ovelhas se dispersariam. Claro que esta passagem ela fala acerca da morte de Jesus, quando ele morreu, que os seus discípulos se dispersariam. Assim também, hoje em dia, muitos têm se dispersado. Não querem mais saber de igrejas, não querem mais saber da palavra de Deus. Muitos viraram ateus. Por quê? Por causa da mentira, do engano de homens fraudulentos, de lobos devoradores, de cães gulosos, de homens que pensam somente em seu próprio ganho, seu próprio lucro, e não pensam na obra do Senhor. A palavra ela fala no livro de João, se não me engano. João. Santo é teu nome, Jesus. Livro de João, capítulo 21, verso 15 em diante. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. A palavra nos fala que
Um tempo antes, Jesus tinha perguntado para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és João Batista, e aí Jesus pergunta, mas vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, então, ele fala, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então fala, disseste bem, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu.